Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto cuja compreensão é fundamental se nós quisermos entender um pouco melhor esse perverso mecanismo de engenharia social que quer dividir cada vez mais homens e mulheres. Hoje nós vamos falar um pouco então sobre a tão discutida cultura do estupro. Será que nós realmente vivemos em um ambiente cultural onde se legitima a violência contra a mulher de toda sorte? É isso que nós vamos analisar aqui agora. E aí nós vamos fazer essa análise em dois momentos. Primeiro nós vamos analisar o aspecto jurídico-penal dessa questão e depois nós vamos tentar analisar o aspecto sociológico. Eu já começo logo definindo o que seria essa tal cultura do estupro, dentro daquela melhor definição que eu encontrei, que é a seguinte: a cultura do estupro é todo ambiente cultural que banaliza, justifica e legitima a violência contra a mulher. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar se a gente realmente vive em um ambiente cultural hegemônico onde se justifica a violência contra a mulher. Nós temos que analisar como essa determinada cultura lida com a questão do estupro, em princípio, o tipo penal do estupro. E aí a gente fazendo uma análise, da nossa cultura, que é tão recriminada por ser uma cultura patriarcal e machista, a gente percebe que o estupro sempre foi um crime bastante reprovado em muitas civilizações antigas, inclusive. Por exemplo, se você faz uma análise lá do Deuteronômio, lá no capítulo 22, a partir do versículo 25, que é onde trata do crime de estupro, o crime de estupro era punido simplesmente com a pena de morte. Ou então, no caso da mulher ser virgem e ainda não estar comprometida, o sujeito poderia pagar uma quantia para a família dela e aí estaria obrigado a ficar casado com ela para o resto da vida. Ele não poderia divorciar-se dela em hipótese alguma. No Código de Hammurabi, o estupro era punido com pena de morte. No direito romano, o estupro era punido com pena de morte. Nas ordenações filipinas, que foram as ordenações que regeram o direito penal em Portugal e nas colônias portuguesas, dentre elas o Brasil, o estupro era punido com pena de morte. No nosso primeiro Código Penal de 1830 aqui no Brasil, o estupro já não era mais punido com pena de morte por questões de evolução do direito penal que aconteceram no século XIX, mas tinha uma pena lá prevista para o crime de estupro. No Código Penal de 1940, que é o que está em vigência até hoje, o crime de estupro tem uma das maiores penas do Código Penal. A gente vive numa cultura na qual, quando um estuprador é pego numa determinada sociedade, muitas vezes ele é linchado e aí nem adianta a polícia vir para levar para a delegacia, porque muitas vezes ou ela tem que levar para o IML ou ela tem que levar para o hospital, porque o sujeito é realmente rebocado, é execrado pelaquela comunidade. A gente sabe que uma das leis da cadeia é a seguinte: quando um estuprador é preso e é identificado como tal dentro de uma cela, ele é estuprado, é esculachado de todas as formas possíveis lá dentro. Ou seja, nem mesmo os criminosos toleram o crime de estupro. Aí surge uma pergunta inevitável: será que num ambiente desse nós realmente estamos em uma cultura que legitima, banaliza e justifica a violência contra as mulheres? Então você percebe que logo de cara, se a gente for tratar do crime de estupro aqui, como ele está tipificado no Código Penal atualmente, a gente vive numa sociedade que na verdade tem uma aversão ao crime de estupro. Agora a gente sabe que nos últimos anos, a ideia da cultura do estupro tem incluído outros tipos penais também dentro desse conceito geral de cultura do estupro, dentro da própria definição que eu apresentei, inclusive vou deixar o link aqui para vocês do vídeo de onde eu tirei essa definição. Você percebe que fala-se não de estupro no sentido estrito, do tipo penal, mas da cultura do estupro que abarca todo tipo de violência contra a mulher. Então, nesse sentido, entra a violência doméstica contra a mulher, o crime de estupro propriamente dito e o feminicídio. E aí você tem uma série de estatísticas e de estudos dos mais diversos institutos que sabe-se lá de onde recebem financiamento, que sempre dizem que existem números alarmantes da violência doméstica contra as mulheres, de estupros, enfim, ameaças contra a mulher, feminicídios, etc. E aí você fica realmente, meu Deus, estarrecido. O que será que está acontecendo, Os meios, de comunicação, a mídia de um modo geral, sempre batendo em cima dessa questão, querendo criar um ambiente hegemônico. E aí você se pergunta, meu Deus, mas será que realmente as coisas são dessa maneira? E aí, apenas para, a título de exemplo, eu resolvi pegar as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Isso que eu fiz aqui no DF, você pode fazer no seu estado, que eu tenho certeza que você vai chegar mais ou menos às mesmas conclusões que eu. Então, eu peguei os dados da Secretaria de Segurança Pública sobre violência doméstica contra a mulher, sobre estupro e sobre feminicídio, que são dados frios, São os dados que são registrados nas delegacias, então não tem muita manipulação ali dentro disso. E aí eu resolvi fazer uma análise rápida para vocês entenderem mais ou menos o ponto ao qual eu quero chegar nessa análise da questão numa perspectiva jurídico-penal, Então eu peço que vocês me acompanhem rapidamente nesse videozinho aí que eu fiz sobre uma análise dessas estatísticas. Então o procedimento aqui será bem simples, Não é nenhum estudo muito profundo, não é uma análise acadêmica que está levando em consideração todas as variáveis possíveis. Nós vamos analisar hipoteticamente qual seria o percentual de incidência dos principais tipos penais relacionados à violência doméstica
doméstica contra a mulher na população masculina de um determinado local, que no caso foi o Distrito Federal que eu escolhi. Tá? É apenas um exercício intelectual. Para tanto, em um cenário bem simples, nós vamos comparar o número de registros de ocorrência relacionados a esses crimes em relação à população aproximada de homens aqui no DF. Eu reconheço que o Distrito Federal está longe de ser uma das unidades da federação mais violentas, tá? Eu sei disso, mas a variação não seria assim tão grande de um estado para o outro, creio eu. O raciocínio de qualquer maneira vai se aplicar, como a gente vai ver aqui. Eu vou deixar o link, tá, tanto dos dados da Secretaria de Segurança Pública como do IBGE na descrição do vídeo. Bem, eu estou aqui na página do IBGE DF, como vocês podem ver. A estimativa é que no ano de 2018 a população do DF giraria em torno de 2.974.703 pessoas, tá? Mesmo que as estatísticas em geral sempre apontem um número maior de mulheres no Brasil do que de homens, tá? Algo em torno de 3 a 4%, eu vou ignorar isso e vou dividir a população do DF ao meio, tá? Em um número igual. Para fins de facilitar nosso raciocínio aqui e simplificar os cálculos, eu vou arredondar a população total do DF para 3 milhões de pessoas, ou seja, dividindo ao meio, nós teremos aí 1.500.000 homens. Contudo, a gente sabe que somente são registradas ocorrências quando o sujeito tem mais de 12 anos de idade, tá? Porque segundo o ECA, antes disso ele sequer pratica ato infracional. Então, desses 1.500.000 homens, tá? Só para arredondar nossas contas outra vez, eu vou postular que 500.000 deles tenham menos do que 12 anos, o que certamente é improvável, tá? Esse número deve ser bem menor. Portanto, nessa nossa análise hipotética aqui, a gente fica com um número, então, total de 1 milhão de homens aptos a praticar violência contra a mulher aqui no Distrito Federal. Agora vamos à análise dos registros de ocorrência dos crimes de violência contra a mulher no ano de 2018. A gente vai ficar só nesse ano, porque é o mais recente e senão o vídeo também ficaria muito longo. Bom, vamos começar com o primeiro deles, que é o mais grave, tá? Que é o feminicídio. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2018, 28 mulheres foram mortas no Distrito Federal enquadradas nesse tipo penal. No caso de feminicídio, não há como se falar em subnotificação, tá? Isso faz muito sentido, afinal de contas, a morta não tem como esconder que foi morta. Pode até acontecer de não se descobrir quem é o assassino, mas subnotificação não tem como. Pois bem, em uma população de 1 milhão de indivíduos, que é a que a gente está postulando, 28 casos de feminicídio dá um percentual menor do que 0,00003% dessa população. Ou seja, é absolutamente impossível falar-se de uma cultura de feminicídio no DF, ao menos estatisticamente. Esse percentual está absolutamente longe de significar uma cultura dominante. No que diz respeito ao crime de estupro, os registros deram 673 ocorrências. No caso do crime de estupro, não há como a gente negar que realmente exista subnotificação, tá? Ou seja, casos em que por diversos motivos, tais como vergonha da vítima, ambiente onde o crime é praticado, ameaças à vítima, etc., o caso não chega ao conhecimento da polícia. Então, seguindo as estatísticas mais exageradas que eu encontrei, ou seja, de cada 10 mulheres estupradas, apenas uma denuncia, eu vou multiplicar esse número por 10, chegando assim a um total de 6.730 casos de estupros aqui no DF em 2018. Pois bem, só que exagerando ainda mais a subnotificação das piores estatísticas que eu acompanhei, eu vou elevar esse caso, o caso de estupros aqui no DF em 2018, para 10 mil, para facilitar o nosso raciocínio. Nesse caso, a gente teria um percentual de 1% da população masculina tendo praticado esse tipo de crime. Ou seja, mais uma vez, 1% representa a maioria. É possível mesmo falar em uma cultura de estupro. Por fim, nós temos o caso da violência doméstica em todas as suas modalidades, tá? Ou seja, física, moral, psicológica e econômica. Ao todo, foram registradas no DF em 2018 14.985 ocorrências. Aqui algumas considerações devem ser feitas. Em primeiro lugar, e aqui eu não vou nem poder dar estatísticas confiáveis, porque ainda há muita controvérsia sobre isso, diferentes números, diferentes percentuais, mas existem inúmeros casos de denúncias falsas, tá? Por várias razões que não vêm ao caso agora, mas que no meu dia a dia mesmo eu vejo acontecer direto. Segundo, aqui por se tratar de um crime com visibilidade social muito maior, os casos de denúncias são muito maiores também, porque isso não depende exclusivamente da vítima. Então um vizinho, um parente ou qualquer pessoa que presenciar ou ouvir a prática desse ato pode denunciá-lo, tá? Sendo o agressor devidamente conduzido à delegacia. Por esses motivos, tá? Dentre outros, a gente tem que admitir que os casos de subnotificação de violência doméstica ou de incidência da Lei Maria da Penha, já que nem sempre a violência vai ser praticada dentro de casa, serão muito menores do que no caso de estupro. Portanto, admitindo que mesmo aqui exista subnotificação, eu vou aumentar em 5 vezes esse número, totalizando que em 2018 nós tivemos 74.925 casos de violência doméstica. É bem verdade que, assim como no caso do estupro, muitas vezes um mesmo agente comete mais de um crime aqui, o que diminuiria bastante a incidência geral na população total de homens do DF que eu estou levando em consideração. Mas para fins de raciocínio, eu vou admitir que cada uma dessas ocorrências tenha sido registrada contra um único indivíduo, o que redundaria
resultaria em um percentual de mais ou menos 7,5% da população de homens no DF. Conquanto seja um número altíssimo, eu concordo, né, 7,5%, está muito longe de representar uma maioria, a ponto de legitimar um discurso hegemônico de uma cultura de estupro ou de violência contra a mulher. Por fim, nunca é demais dizer que eu não estou aqui legitimando nada. Mesmo que uma única mulher tivesse sido morta, estuprada ou violentada no DF em 2018, isso já seria algo absurdo e injustificável. Todavia, para os fins aos quais essa rápida análise se propôs, não é possível falar-se em uma cultura do estupro hegemônica diante dessa análise simples que foi feita aqui agora. Então, sempre que você fala de análise de estudos e estatísticas, etc., você jamais pode se esquecer das preciosas lições de Homer Simpson. As pessoas arranjam estatísticas para provar qualquer coisa quente. 14% das pessoas sabem disso. Então a gente percebe logo de cara que, mesmo que você inclua na cultura do estupro outros tipos de crime, que não apenas do estupro propriamente dito, não se justifica em hipótese alguma um discurso que prega uma hegemonia da cultura do estupro, como a gente é levado a acreditar hoje, como eu falei aqui, pela mídia, artistas, filmes, músicas, jornais. Aqui em Brasília mesmo tem um jornal que é de uma militância absurda. É como se o tempo inteiro você tivesse numa cultura em que todos os homens praticam violência contra a mulher e que a mulher é o tempo todo abusada e violentada. Numa análise jurídico-penal não se justifica nem estatisticamente e nem numa análise do sistema jurídico essa tal cultura do estupro. Por isso é necessário, então, levar essa questão para uma esfera sociológica de maneira a tentar se criar um ambiente onde ela se justifique, e é o que os defensores dessa tal cultura do estupro têm feito nos últimos tempos e é o que a gente vai analisar agora aqui na sequência. Hoje já começa a ficar muito claro que a ideia da cultura do estupro, muito mais do que combater a violência e as agressões, né, contra as mulheres, visa mais uma vez, como já tenho dito várias vezes aqui no canal, emascular os homens, diminuir a masculinidade, fazer com que certos comportamentos masculinos saudáveis, historicamente saudáveis, que fazem parte do que é ser homem, tornem-se cada vez mais marginalizados e se encaixem dentro dessa perspectiva da tal cultura do estupro. Então aspectos tais como a corte, ir à conquista de uma mulher, a simples projeção de libido sobre uma mulher pode ser considerado um ato de machismo e um consequente estupro. Hoje vai tudo entrando na vala comum dessa cultura do estupro e do machismo, etc. E aí dentro desse ambiente, onde o próprio ato de ser homem torna-se algo ruim, você cria então, por exemplo, a ideia absurda de que todos os homens são estupradores em potencial. Olha aqui o que essa senhorita defende no vídeo dela falando sobre cultura do estupro. O segundo recado é para os homens. Vocês não precisam sentir nojo de serem homens. Vocês não precisam justificar, dizer que nunca fariam isso, dizer que foram bem educados. Vocês não precisam afirmar que não são estupradores em potencial. O que a gente pede é que vocês, por favor, entendam que a gente ainda não sabe identificar quem é uma ameaça para nós e quem não. Então a saída, por enquanto, é infelizmente generalizar. A gente não gostaria de generalizar, mas é que por enquanto não tem outra saída. E a gente tem medo. E ter medo de todos os homens é cultura do estupro. Então vamos tentar fazer um raciocínio contrário aqui para ver se faz algum sentido. Mulheres são hipergâmicas e interesseiras. Mulheres, como nós não sabemos quais de vocês são e não são, então em princípio todas vocês são. Fica bonito quando dito assim? Faz algum sentido? Então você percebe que dentro dessa perspectiva realmente você começa a criar uma cultura hegemônica que na verdade quer marginalizar os homens, quer fazer com que os homens se sintam mal, porque absolutamente tudo passa a ser considerado um ato de estupro. O Michael Kilster, aquele comediante aqui ele começou no Facebook, mas ele tem hoje um canal muito grande, inclusive aqui no YouTube. Tem uma personagem que é inteligentíssima, né? Uma criação inteligentíssima dele que explica bem o que está se tornando essa cultura histérica do estupro. É a Vic Vitória. Então é uma personagem que para ela qualquer ato masculino torna-se um estupro. Então se o sujeito vai lá e curte uma foto de uma mulher no Instagram ou no Facebook, estupro. Se o sujeito olha para uma mulher no meio da rua, estupro. Se o sujeito respira o mesmo ar que uma mulher, estupro. Então o Michael Kilster, ele fez uma crítica inteligentíssima, de forma bem humorada, a essa neurose coletiva, essa histeria coletiva que tem surgido de forma cada vez mais forte. Aí você fala, não, Duarte, você está exagerando, não é bem assim, a cultura do estupro visa combater apenas atos de violência e agressão às mulheres. Então olha, por exemplo, do que essa senhorita aqui estava reclamando no meio da rua. O senhor estava dentro do seu carro, quando eu me virei, o senhor estava olhando pelo retrovisor. Tem uma polícia. E isso é proibido, olhar? Você
Você percebe que ela estava achando ruim o simples fato do sujeito olhar para ela. Meu Deus do céu, gente, com quanto possa ser reprovável do ponto de vista moral, religioso, ético, etc. Um homem olhar para uma mulher e desejá-la é algo comum. Eu sei que muitas mulheres vão dizer, mas existem olhares e olhares, mas veja bem aqui, o cara estava olhando pelo retrovisor e ainda assim a mulher veio querer tirar satisfação. Há um tempo atrás, uma pessoa, uma mulher escreveu um texto que ele viralizou na internet, nas redes sociais. Eu recebi o original e li o original no site, por isso que eu vou falar sobre ele aqui, tá? Eu acho que a pessoa ficou tão constrangida com a ideia que ela defendeu no texto que ela até apagou, mas eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo que alguém colou esse texto e colocou num fórum. Ela defendia simplesmente a ideia de que a masturbação é um ato de estupro. É isso mesmo que vocês ouviram. A masturbação é um ato de estupro. Então aquele sujeito, aquele adolescente que fica lá durante a aula, não consegue nem prestar atenção no que o professor está falando, porque ele fica olhando para aquela menina que desperta a libido dele, o desejo, a paixão dele, né? E aí ele vê essa menina no intervalo nas aulas de educação física, ele vê essa menina dançando funk na escola, entra no Facebook, no Instagram dela e vê fotos bastante insinuantes. Então é esse menino que não faz nada com ela, não faz nada além de olhar. Chega em casa lá um dia depois da aula, vai tomar o seu banho vespertino e lá no banho ele homenageia essa menina de alguma forma. Pois é, estupro. Estão querendo jogar pra cima desse moleque que ele é um estuprador. Então você vê o nível que a coisa tá chegando. Quer um outro exemplo? Esse texto aqui, há um tempo atrás, ele também viralizou muito nas redes sociais. Veja a ideia que essa mulher está defendendo aqui. Então você percebe que o simples fato de que eu não queira entregar a minha mulher para ter relação sexual com outros homens torna-se um ato de machismo, e para que atos de machismo se encaixem de uma forma ou de outra dentro de uma cultura de estupro, é daqui para ali. Então a gente percebe que existe sim uma vontade deliberada de emascular os homens, de nos criminalizar pelo simples fato de que nós sejamos homens. Então dentro desse ambiente, aí sim torna-se impossível não dizer que todo homem é um estuprador em potencial, torna-se impossível não criar um ambiente hegemônico de cultura do estupro, mas que é um ambiente falso, é um ambiente fictício. Por mais absurdas que essas ideias possam parecer, para que elas já estejam sendo problematizadas, já existe sim um substrato sendo construído que dê suporte para elas. Não se iludam, nenhuma questão é problematizada numa determinada cultura ou numa cosmovisão cultural se já não houver um mínimo suporte ali para elas. Essas questões estão sendo problematizadas agora, mas no futuro elas tendem a começar a se tornar uma regra de observação geral. Infelizmente, essa cultura do estupro, conquanto ela seja algo fictício, ela começa a gerar algumas consequências, e a gente vai falar sobre algumas delas agora. Uma primeira consequência bastante irônica, inclusive. A cultura do estupro acaba legitimando a atitude do estuprador, no caso concreto, que é quem realmente deveria receber a punição. O estuprador nada mais é do que um sujeito refratário, que não se submete aos ditames da lei. Então ele vai lá, estupra, violenta e mata uma mulher, independentemente da existência de lei ou não, porque ele é um sujeito transgressor, e não porque existe uma cultura que justifica a atitude dele. Porque a maioria dos homens, como é o meu caso e de vários dos meus amigos e colegas, para não dizer todos que eu conheço, não praticam esse tipo de conduta. Então, quando você diz que existe uma cultura que justifica, você está ironicamente justificando a conduta de um estuprador, no caso concreto, que é quem merece sim receber a reprovação. Então, essa é uma primeira conduta, é uma primeira consequência irônica. Uma segunda consequência, fica muito claro que a inflação legislativa não resolve problema nenhum. Há um tempo atrás, um juiz aqui no Goiás, numa decisão dele sobre a Lei Maria da Penha, disse o seguinte: pedaço de papel não protege mulher nenhum. E ele foi extremamente criticado pela patrulha, né, do politicamente correto. Excelência, eu assino embaixo do que o senhor falou. Eu nunca disse isso aqui no canal antes, porque, enfim, não teve necessidade, mas eu acho que agora pode até esclarecer um pouco mais. Eu ocupo um cargo de oficial de justiça aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? Um dos cargos de oficial de justiça. Portanto, eu estou oficial de justiça. Eu não sou oficial de justiça. A gente sabe que filosoficamente é errado falar que eu sou. Então, de alguma forma, eu trabalho com a Lei Maria da Penha também. Vou intimar a vítima, vou intimar agressor. Gente, já aconteceu, e não foi nenhuma nem duas vezes, de você entregar o mandado judicial pro sujeito, a contrafé dele, ele rasga na sua frente. Eu já vi, o cara já rasgou na minha frente, não quis assinar a minha via e ainda rasgou a dele na minha frente. Tu acha mesmo que um sujeito desse vai respeitar a lei? Às vezes eu vou lá com a polícia, o sujeito não se intimida, vou fazer afastamento do lar, né, que é outra coisa. A gente chega lá com a polícia, eu tenho que me dirigir pro sujeito e falar o seguinte: meu filho, é o seguinte, você não pode mais permanecer dentro dessa casa, você tá proibido de se aproximar dela uma distância menor do que tantos metros lá que o juiz geralmente fixa, você tá proibido de manter comunicação com ela por qualquer meio de comunicação, Facebook, Instagram,
Instagram, telefone, mensagem, sinal de fumaça, código morto. Rapaz, na hora que a gente sai de dentro da casa da pessoa, dá as costas, 5 minutos depois o sujeito tá lá dentro de novo, porque a polícia não vai ficar lá, eu não vou ficar lá. Então, assim, não é com a inflação legislativa que a gente vai resolver o problema, não é com endurecimento de penas. Mulheres e homens que defendem essa cultura, entendam, um cara violento, ele vai transgredir com ou sem lei. O que muda a cultura da violência contra a mulher não é lei, é uma reeducação dos homens. Então, quando eu digo pro menino que ele não pode bater numa menina porque ele é mais forte, eu sou acusado de ser sexista, porque eu tô reforçando a ideia do sexo frágil. Quando eu digo que homens que batem em mulheres são covardes e tal. Então, esse tipo de coisa é o que ainda tem alguma possibilidade de mudar essa cultura. E não a inflação das leis. Você vê, o feminicídio não resolveu nada. Continua existindo feminicídio da mesma forma, porque é isso que a gente tem que entender. Homens que vão transgredir a lei, vão transgredir de qualquer forma. Agora, sujeitos que não vão transgredir, não vão transgredi-la também de qualquer forma. É por isso que é errado falar de uma cultura. Você tem que falar, assim, de comportamentos de indivíduos que são comportamentos reprováveis. Agora, no campo, mais de relacionamentos, a cultura do estupro também gera suas consequências. Então, você vê cada vez mais os homens com receio de se envolver com mulheres, porque a qualquer momento o sujeito pode receber uma acusação de assédio, pode receber uma acusação de estupro, ou de ser um sujeito que está lá importunando a mulher e ter a imagem dele extremamente prejudicada socialmente, mesmo que ele não vá responder por um processo. Veja, por exemplo, que o Henry Cavill, aquele ator, que interpreta o Super-Homem atualmente, disse numa determinada entrevista que ele deu um tempo atrás. Olha só. Aqui ele estava sendo questionado sobre questões relacionadas ao Me Too, que é aquele movimento lá dos Estados Unidos contra o assédio na indústria de Hollywood, e sobre por que não flertava com mulheres. Olha só o que ele fala. Há algo maravilhoso em um homem indo atrás de uma mulher. Eu acho que uma mulher deveria ser cortejada e perseguida, mas acho que eu sou tradicional por pensar assim, disse. É muito difícil fazer isso se há certas regras no lugar, porque é assim. Bem, eu não quero levantar e falar com ela, porque eu serei chamado de estuprador ou algo assim. Então você fica tipo, esquece, eu vou chamar uma ex-namorada e depois vou voltar para um relacionamento que nunca funcionou de verdade. Mas é mais seguro do que eu me jogar nas chamas de um incêndio, porque eu sou alguém que está sendo observado pelo público. E se eu flertar com alguém, quem sabe o que pode acontecer? Falou. Agora você não pode mais tentar persuadir alguém que te disse não. É tipo, ok, tá bom. Mas depois por que você desistiu? E eu penso, bem, porque eu não queria ir pra cadeia, concluiu. Nesse último parágrafo aqui, eu acho que ele estava se referindo àquela situação em que você vai abordar uma mulher e ela te dá aquele famoso não de charminho, sabe? Que é um não que tá querendo dizer sim. Então você percebe que esse sentimento do Henry Cavill é uma coisa meio que tá se generalizando. É claro que a situação lá fora, pelo que dizem, é muito pior. Nos Estados Unidos e na Europa, o receio masculino é muito maior. Aqui no Brasil, como a gente ainda é um país muito conservador, ainda não chegou com muita força esse tipo de situação. Mas em breve a gente vai começar a ver isso aqui. Os homens evitando cada vez mais ter relacionamentos que possam comprometê-lo com as mulheres, porque a gente sabe que hoje as mulheres têm uma arma nas mãos que a qualquer momento elas podem virar e apontar para um cara e disparar. E quando eu digo isso, obviamente de uma forma metafórica, a palavra da vítima sempre conta muito mais do que a palavra do homem. Então esse tipo de situação que a cultura do estupro está querendo desenhar gera esse afastamento. E pior do que isso, porque se os homens deixassem de lado só aspectos como a corte, conquistar uma mulher, projetar libido sobre ela, inspirar-se nela para poesia, para música, etc., tudo bem, mas os homens estão perdendo, na verdade, até aquele sentimento de proteção, aquele sentimento que a gente tinha antes, que era nosso dever proteger as mulheres. Isso é uma coisa muito séria, A gente tem aquele caso famoso de uma jornalista dinamarquesa protestando porque os homens europeus, quando foram lá reclamar dos abusos que as mulheres alemãs estavam sofrendo, em outros países também dos imigrantes, eles colocaram saias e levantaram plaquinhas, não abusem de nossas mulheres. Pô, sinceramente, cara, é esse tipo de comportamento que se espera de um homem que está disposto a proteger suas mulheres, mas hoje esse tipo de discurso meu aqui é antiquado, sabe? O cavalheirismo tá morrendo. Por quê? Porque não faz mais sentido nenhum numa cultura que quer te fazer sentir um estuprador em potencial o tempo todo, você ter algum interesse em proteger a mulher. Então você vê que as consequências são nefastas, as consequências são muito ruins dessa tal cultura do estupro. Gente, eu sempre digo aqui, eu sou absolutamente contrário à violência contra a mulher de qualquer forma. Agora, não é criando mecanismos artificiais que na verdade fazem nos dividir que nós vamos resolver essa situação. Isso tem que ficar muito claro. Portanto, vocês, meus amigos e minhas amigas, que levantam plaquinha, parem de nos matar, parem de nos estuprar, que defendem a tal cultura do estupro, vocês estão prestando um desserviço a vocês mesmos. Porque os homens acabam sofrendo com isso e as mulheres também acabam sofrendo com isso. E aí a gente atende a interesses muito mais escusos de pessoas que querem sim ver a sociedade cada vez mais dividida, atendendo àquela máxima antiquíssima, dividir para conquistar. Portanto, fica aqui o meu conselho, e eu digo às pessoas que são despertas, às ovelhas negras, aos não matrixianos, pessoas que entraram pela
porta estreita. Meu objetivo aqui nesse canal não é mudar nada, não é mudar cultura nenhuma, é simplesmente falar para aquelas pessoas que eu chamo de eleitas, de predestinadas. Eu me dirijo a vocês, despertem, vocês estão sendo massa de manobra, vocês estão sendo manipulados. Há um mundo novo aqui fora esperando vocês, tá? Despertem, abram os olhos e percebam que vocês estão sendo massa de manobra ao defender a tal cultura do estupro. Senhores, para esse vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, deixe o seu gostei, deixe seus comentários. Se você discorda de mim, se você acha que realmente existe uma cultura do estupro, deixe os seus comentários aqui. É importantíssimo, tá? Para enriquecer o nosso debate. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.